pessoal, meus alunos, bem-vindos novamente a mais uma nossa terceira aula de cálculo 3. Nessa aula nós vamos basicamente resolver alguns exercícios. Na verdade, selecionei dois exercícios para nós resolvermos juntos aqui. Vou colocar para vocês aqui um exercício a mais e um que está lá descrito lá no material de apoio como exercício de fixação para vocês, tá? Eu vou lá para resolver e agora eu vou resolver ele aqui juntamente com vocês. Então, vamos falar também começar a falar de uma aplicação de integrais, né, que seria a área, integrais duplas, né, que é o cálculo de área por integração. Então, novamente voltando aqui ao nosso material de apoio, esse material de apoio está na descrição do vídeo, está lá descrito para vocês também o tópico que nós vamos trabalhar, tá? Mas aqui também no livro que eu indiquei, quem tiver acesso também ao livro, tem aqui, olha só, área por integração dupla, o tópico 15.3. Então, nós já vimos a definição de integral, correto? Nós já vimos a definição de integral dupla e agora começaremos a falar aqui dos exercícios e o cálculo de área. Então, a nossa definição que nós já vimos é a seguinte: eu tenho aqui uma integral, correto? Uma integral dupla sobre uma região R, né, de uma função aqui f de x dx, f de xy, né, y dx, correto? Então essa função aqui está sendo integrada sobre essa região. Agora vamos considerar aqui, olha só, um caso que se f de x y for igual a 1, ou seja, for um valor unitário aqui, tá? Quando isso acontece, a nossa integral se transforma basicamente numa integral aqui, né? Continua uma integral dupla em yx, né? Do valor unitário 1. Correto? Qual que é essa implicação aqui, então? Olha só, então vamos voltar aqui no nosso gráfico. Então eu tenho uma função aqui, deixa eu mudar a cor aqui, ó. Eu tenho uma função aqui G1, correto? Deixa eu pegar uma outra cor aqui, que essa aqui não ficou boa, né? Tem uma função aqui, olha só, G1 e uma função aqui em cima G2 e limitada no intervalo aqui de A até B. Nossa limitação aqui na direção X. Então, olha só, eu tenho essa área aqui, essa região que está destacada aqui em cinza para calcular. Então, se eu tenho uma função f de xy, essa função aqui dentro dessa região, ela vale 1, o que nós temos basicamente lá a definição de integral que nós já vimos? Nós vamos ter exatamente isso daqui, olha só. Se eu fizer aquela divisão aqui, se eu sair da função G1 aqui e me deslocando na direção da função G2 que eu tenho aqui, olha só, e depois sair do ponto A aqui e até o ponto B, conforme eu estou fazendo aqui, olha só, como nós já vimos lá, quem perdeu isso daqui ou não está entendendo bem, pega lá a primeira e segunda aula que nós trabalhamos isso daqui. O que eu encontro aqui? Olha só, eu encontro uma certa regiãozinha, um certo quadradinho aqui dentro. Essa regiãozinha aqui, correto? Essa regiãozinha aqui, se a função f de xy é igual a 1 dentro desse quadradinho, pela definição que nós temos lá, o que nós vamos ter aqui? Vou dar a cor aqui para nós. Olha só, eu vou ter aqui esse ΔX e esse ΔY, correto? O que dá esse ΔX vezes esse ΔY aqui? Vai dar exatamente a área desse quadradinho aqui, olha só. Vai dar exatamente a área desse quadradinho se a função f de xy for igual a 1 aqui dentro desse quadradinho. Bom, se isso daqui dá a área desse quadradinho e eu calculo a área de todos esses quadradinhos aqui, olha só, ou no caso esses quadriláteros que aparecem aqui, e faço o somatório de tudo isso daqui, eu vou ter exatamente então a área de toda essa região aqui. E é isso aqui que a integral dupla faz para nós, nós já vimos a definição. A integral dupla faz o somatório de todos esses quadradinhos. Então, uma das aplicações da integral dupla também é isso. Se a função f de xy for exatamente igual a 1, a integral dupla de 1
na direção xy vai dar exatamente a área dessa região limitada por essas duas funções. Bom, vamos fazer então, resolver um exemplo aqui para ficar mais claro, ficar mais fácil de visualizar. Calcule a área limitada pelas curvas f de x e g de x, onde a função f de x é essa função aqui, x ao quadrado, e a função g de x é a função menos x ao quadrado mais 8. Então a função x ao quadrado é uma parábola com cavidade voltada para cima, está aqui em azul. E a função menos x quadrado mais 8 é uma parábola com cavidade voltada para baixo, tá aqui. Então essas duas funções aqui definem uma certa região, que é essa região destacada aqui em marrom, em cinza, perdão. Agora anotem o seguinte, a única informação é calcule a área limitada pelas curvas f de x e g de x. Ou seja, eu não tenho informação de limitação na direção do eixo x, né, de A até B. Mas olha só, olhando no gráfico aqui, a única região fechada por essas duas curvas vai ser desse ponto do gráfico aqui até esse ponto no gráfico aqui. Correto? Então eu tenho que encontrar esses pontos de interseção dessas duas curvas. Para fazer isso aqui é simples. Vamos pegar uma nova área de trabalho aqui para nós. Basta fazermos o seguinte, eu pego a função de interesse, no meu caso g de x, e eu quero saber quando que essa função g de x é igual à função f de x. Certo? Com isso nós vamos ter o quê? Que x ao quadrado, eu quero saber que quando x ao quadrado é igual a menos x ao quadrado mais 8. Resolvendo isso daqui, resolvendo essa equaçãozinha aqui, a gente já sabe resolver. Isso daqui é uma equação de segundo grau, resolve por Bhaskara, ou qualquer outro método que vocês conheçam. Eu encontro esses dois pontos aqui, menos 2 para x e mais 2 para x, correto? Então está aqui a minha região. Então eu vou fazer o quê? A minha integral dupla, ela vai sair de y, vai sair de y dessa função aqui. Vamos deslocando, opa, essa cor ficou ruim aqui, vamos melhorar essa cor aqui. Ela vai sair dessa função f de x aqui embaixo e vai deslocar até a função g de x, que está lá em cima. Correto? Eu vou fazendo isso por toda a extensão aqui do meu domínio. Em x, eu saio de x de menos 2 e vou até x igual a 2. Olha só. Note que está sendo limitado inferiormente pela minha função e superiormente pela função g de x. Tá aqui, olha só. Eu vou fazendo isso daqui. Então, de novo, olha só, eu tenho aqueles quadradinhos aqui. Então, fazendo esse lado aqui. Opa, desculpem aqui. Fazendo esse lado aqui vezes esse lado aqui, né? Fazendo delta x vezes delta y, eu tenho essa areazinha aqui. Fazendo o somatório de todas as areazinhas, eu tenho exatamente o somatório. Então, como que vai ficar? Olha só. A minha função, a minha integral em y, ela sai de x ao quadrado da função inferior até menos x ao quadrado mais 8, que é a função superior. E no eixo x, na direção x, eu saio de menos 2 até 2, que é aqueles pontos de interseção que nós já vimos. Certo? Então, resolvendo a primeira integral aqui em y, vamos destacar aqui a minha integral, opa, em y aqui. Vou colocar essa aqui, ó, a integral 1. Então, está aqui, ó, integral 1 aqui em y.
Então, fazendo x ao quadrado menos x quadrado mais 8, de 1, a integral de uma constante vai ser a constante vezes a variável de integração, ou seja, um y. Então, o y vai de x ao quadrado até menos x ao quadrado mais 8. Resolvendo tudo isso daqui, eu tenho esse resultado aqui. Olha só. Então, esse resultado aqui é o resultado da primeira integral. Então, eu pego isso daqui e substituo aqui na minha integral. E aí, então, eu tenho agora a próxima integral em x para resolver. Essa integral maior aqui, olha só, a integral de fora que eu vou chamar aqui de 2. Então, resolvendo a integral 2 aqui. Então, a integral 2 vai de menos 2 até 2 em x do que? Desse resultado anterior, menos 2x² mais 8dx. Essa integral aqui é tranquila. Nós encontramos esse resultado aqui, 64 terços, ou 21,33333 unidades de área. Então, a área dessa região aqui é 21,33 unidades de área, certo? Bom, vamos para o segundo exemplo. Esse exemplo aqui está como exercício lá no material de apoio. Então, calcule a área limitada pelas curvas f de x igual a cosseno de x e de x igual a seno de x. Esse exemplo aqui é interessante, que ele mostra um fato interessante dessas funções trigonométricas. Olha só. Eu tenho aqui a função seno de x, né, que é essa aqui que está em azul, e a função cosseno de x. Então, duas funções periódicas, né, que ficam ali variando infinitamente. Então, eu tenho várias regiões de interseção entre elas. Tá? Então, olha só, eu tenho toda essa região zona aqui, eu tenho essa outra região aqui, eu tenho essa outra região aqui, mas claro que é simétrica, nós já sabemos. Mas a região de interesse, então, foi dada aqui, olha só, no intervalo de 0 a π sobre 4, né, de 0 a 45 graus. Bom, então eu fiz o destaque aqui dessa região, né? Olha só, eu peguei esse gráfico aqui, a região de 0 a π sobre 4 vai ser essa regiãozinha aqui, olha só, né? De 0 até π sobre 4 vai ser essa regiãozinha de interesse aqui. Então, nós vamos ter essa região aí que está destacada no gráfico. Olha só. Essa é a minha região de interesse agora. Tá? Então, vamos definir aqui as limitações e qual que é exatamente a região de interesse. Então, eu destaquei aqui em cinza, tá? Então, ó, vou ter aqui de 0 até π sobre 4, correto? Entre as duas curvas. Então, a curva de cima aqui é a curva vermelha, que é a curva cosseno de x, e essa aqui nessa região aqui está abaixo, que é a função seno. Tá? Então, aqui vai ser a função cosseno, e essa aqui, em azul aqui, é a função seno. Tá? Então, notem novamente aqui que nós vamos ter o seguinte, ó, eu vou sair na direção y dessa função, opa, vamos mudar a cor aqui para ficar mais fácil, ó, vou sair dessa função aqui na direção y e me deslocar até essa função aqui em cima, ou seja, nesse intervalo eu vou sair da função seno e vou me deslocar superiormente até a função cosseno. Depois, na direção x, eu saio de 0 e vou caminhando até aqui, olha só. Até o ponto máximo lá, que é π sobre 4, olha só. E com isso eu fecho a minha regiãozinha de interesse. Então, tá aqui. A nossa integral aqui vai ser, na primeira em y, sai de seno, vai até cosseno, sai de seno, vai até cosseno. E depois aqui em x, sai de 0 até π sobre 4. Correto? Então, primeiro resolvendo a nossa integral aqui, que é em y. Certo? Vou chamar aqui de integral 1 de novo. Então, essa é a minha integral 1. Então, resolvendo aqui
dy de seno de x até cosseno de x. Então tá aqui, vai dar y de seno a cosseno. Vai ficar cosseno menos seno. Resolvendo essa integral aqui, eu pego esse resultado e substituo na minha integral original. Certo? E aí a minha integral original aqui vai ser integral de 0. Opa, perdoem aqui, esse não é cosseno, né? É π sobre 4. Faltou. Acabei esquecendo aqui, então aqui vai ser π sobre 4. Então, de cosseno de x menos seno de x. Essa integral aqui também é fácil, nós já conhecemos. Resolvendo tudo isso daqui, eu vou encontrar que o resultado é raiz de 2 menos 1. Ou em números decimais, para ficar mais fácil, 0,4142. Essa é o resultado da nossa integral, certo? Então tá aí a solução de 2 exercícios, tá? Para vocês praticarem um pouco mais. Então, voltando aqui no nosso livro, essa parte aqui tem uma explicação, tá? Mais detalhada, mais matemática, e também tem aqui alguns exercícios, olha só, para vocês fazerem aqui, tá? Então, deem uma olhada. Se não tiverem um livro, disponibilidade no livro, eu também mandei lá na ementa do curso, está disponível lá na página do curso lá de vocês, de Engenharia Civil ou Engenharia Ambiental, está disponível lá um material lá na ficha 2 dessa disciplina de cálculo 3, tem disponível para vocês lá o link de 2 apostilas também de domínio público que tem todo esse conteúdo. Vocês podem entrar, acessar, e também tem vários exercícios lá para vocês praticarem, tá? Se tiverem dúvidas, comentem aqui na descrição do vídeo, aqui nos comentários desse vídeo, ou mandem um e-mail também, entre em contato comigo aí que eu vou responder o mais rápido possível os questionamentos de vocês. Tudo bem? Então até a próxima aula.